Fala pessoal, começando o segundo episódio do podcast O Amante do Café. E hoje eu trouxe uma lenda de Socorro, o pioneiro do café no circuito das águas paulistas, um dos pioneiros. Eu trouxe o Jesse. Como vai, Jesse? E aí, Diego, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, poder falar de café, cafés especiais, né? Eu fico feliz de você ter vindo, ter aprovado o meu convite aí. Queria que você pode se apresentar, Jesse? Falar um pouco de você? Então, meu nome é Jesse Zerlin, né? Sou barista. Tô nesse mundo do café desde 2004. Iniciei aí essa trajetória, essa jornada no mundo do café. E por curiosidade, eu tinha por volta de 32 anos e eu não tomava café nessa época. Nem gostava de café. Nem gostava de café. Você falou 2004, quase ninguém falava de café especial também, né? Desse movimento de café. Esse café especial foi começar a surgir em 2009, 2010 em diante, né? Antes disso era café, era bem genérico, né? Tanto é que, na verdade, eu nem comecei com café, né? Em 2004. Em 2004 eu tinha uma loja de bijuteria. E aí a gente, numa das visitas de feira, essas coisas, eu conhecia a Cacau Show. Nessa época, a Cacau Show também não era tudo que é hoje, né? Era uma distribuidora de chocolate. Não era tão famosa, né? E o diferencial dela na época é que ela vendia por catálogos. Então é tipo Avon. Isso nos anos 2000 mesmo. 2004. 2003, 2004, né? Era igual a Avon, você levava um catálogo para o cliente, ele escolhia, isso. Você comprava e depois você levava para ele. Exatamente. E aí eu tinha umas vendedoras, né, na época, que tinham um mostruário de semijoias. E aí tinha até uma que morava em Lindóia, que ela vendia super bem. E aí numa dessas feiras, eu vi um stand diferente, né, de chocolate. E aí acabei entrando. Foi me apresentado, né, a proposta na época da Cacau Show. E eu achei interessante, né? E como sempre, você pega esses material, coloca numa sacola, né? Com a cara e com a coragem. E depois você acaba esquecendo essas sacolas, né? Quando você volta da feira, entendi. né? Você vai nas feiras, as pessoas dão um cartão, dão um panfleto, material, né? panfleto, você põe numa sacola, eu faço né? isso, põe numa sacola, chego em casa e jogo tudo fora. Exatamente. Aí tava fuçando uma dessas sacolas, né? E aí eu encontrei o catálogo da Cacau Show. E aí teve esse momento de transição, né? Da loja de bijuteria para uma loja de chocolate. O início da gastronomia, tem a ver com gastronomia o chocolate, isso, né? aí já Café entra também, mas na foi alimentação. o ponto de partida da alimentação. Nessa época eu nem falava de café ainda, né? Então veio o chocolate e aí abrindo a loja, montando a loja, porque eu já tinha consolidado um pouco o chocolate junto com as vendedoras de semijoias, né? Então elas levavam o mostruário de semijoias e levavam o catálogo de chocolate. E era legal que naquela época tinha a Cacau Show disponibilizava uma malinha térmica. E aí ela tinha umas trufas, uns tabletes. Legal, não conhecia. Que você vendia na hora, ali no ato. As vendedoras levavam as joias e levavam os chocolates também. Exatamente. E aí no catálogo tinha todo aqueles chocolate de presente. E aí foi crescendo esse lado do chocolate. E aí veio a ideia de montar a loja de chocolate. E nessa época nem tinha franquia ainda da Cacau Show, em Socorro. E não tinha, né? Não tinha franquia de Cacau Show. E aí eu fui conhecer a Cacau Show, era lá em São Paulo, no bairro do Limão. Era uma fábrica pequena. Cheguei a conhecer o Alexandre, né? O fundador. Nossa, que legal. Hoje é inacessível, né? Hoje é a maior empresa, né, de chocolate. É a maior empresa de chocolate do planeta, de lojas. Sim. Então virou um monstro, né? E aí minha conexão com o café foi através de um bate-papo também.
Aí um amigo recém-chegado de Londres, né? Lá no shopping, onde a gente começou, a loja de bijuteria, depois a loja de chocolate. E aí ele tava falando do consumo de café na Europa, na Inglaterra, Tava particularmente. E aí ele falou, mas por que você não põe um café junto, não sei o que tem? Aí eu, mas nem gosto de café, né? Será? Mas passou. Também é uma coisa também que foi falado. Ele plantou uma sementinha ali, exatamente. Né? Então aquela sementinha passou um tempo, aí parece que as coisas começam a conspirar, né? Sim. Aí onde você olha, você vê café. Uhum. E aí esse mesmo amigo meu que falou da Inglaterra, ele me apresentou o tio dele, que trabalhava na antiga Sumatra, uma torrefação lá de Socorro. Uhum. E aí ele me apresentou, aí o Ricardo, que é essa pessoa, aí me ajudou a encontrar um caminho, né? Me ajudou a adquirir uma máquina. Você não sabia nada desse setor? Nada. Conhecia nada. Aí ele me vendeu os primeiros pacotes de café. Na época a marca era Dr. Coffee. Uhum. E aí eu timidamente coloquei essa máquina lá no fundo da loja de chocolate, atrás do caixa. E aí você não botava muita confiança nisso, pelo jeito. Não. Né? E aí deixei lá, né? E aí o tempo foi passando, aí as pessoas começaram, parece que sentiam o aroma do café, aí o cliente, esse cheiro de café. E aí saiu uma xícara, saía outra. E aí eu fui ficando curioso, né? Uhum. Com essa... Você viu que as pessoas estavam gostando e você queria melhorar essa interação do chocolate com o café. Exato. E aí eu comecei a pesquisar café, aí você encontra café, daqui a pouco barista, né? Eu falei, que trem é esse, né? Barista? E aí gosto de participar bastante de feira, de tendências, inovações. Aí eu comecei a me aprofundar. E aí, na época eu tinha alguns sócios, né? Minha ex-mulher, minha ex-sogra, né? Que eles relutavam nessa colocação do café. Elas eram contra o café. Eles não queriam muito trabalho, né? Muito... Imagina se você tivesse ouvido elas, né? Exatamente. Então aí eu acabei me inscrevendo num curso lá no Sim de Café, em São Paulo. Conheci a Eliana Helvas na época, a instrutora, a coordenadora lá do curso. E lá foi meu primeiro contato com um café bom, né? Café... Isso ainda nos anos 2000, ainda no começo. 2005, 2006. Eu nem ouvia falar de barismo nessa época. Não, mas era muito pouco. Eu acho que não tinha muitos baristas nessa época, né? Tinha um pouco em São Paulo, né? São Paulo já era um pouco... Já tinha, mas era uma coisa... Bem restrita. Bem restrita. Bem restrita. Os baristas começou a potencializar a partir de 2010. Você ouviu falar mais, né? Aí depois começou a vir uma onda forte de cafés especiais. As pessoas começaram a aprender a tomar o café, né? Harmonizar com o chocolate, imagino. Eu acho que você fez essa interação para os clientes, né? Sim. E eu me considero cafeteria a partir de 2010, né? Antes eu era um lugar que servia um café, né? Daí depois você aprendeu, pegou gosto. Exatamente. Você se intitulou dono de cafeteria, barista. Porque nesse primeiro curso que eu fui entender por que eu não gostava de café, né? Porque o que era misturado, né? Todo aquele resíduo, todo aquele fundo que a gente estava acostumado a tomar, né? Você tomava o commodity, o extra forte, tradicional, torre errada, né? E eu vim de São Paulo, né? Zona norte de São Paulo. Então, assim, não tinha um contato, assim, com um café de melhor qualidade. Então, nunca me conectei. Eu gostava, na época, na minha avó lá, tomar chamate, né? E nem tomava café. E aí foi passando os anos, E aí o privilégio também de morar em Socorro e descobri que tinha muito produtor em Socorro. Né? A gente tá falando disso hoje, né? Tem o maior número de produtores do Circuito das Águas, né?
800, eu não vou saber o número exato, 800 e alguma coisa, né? São mais de 800. Mais de 800. Falam até que passa de 1000, né? Mas eu ainda falo que é 800 porque é mais fácil. Tem os números, tem um número específico, né? Mas não sabia o quebrado, né? Mas mais de 800. Mais de 800. E aí, só que também não imaginava que tinha, sabia que tinha café em Socorro, mas não imaginava. Nessa época você não era tão ligado aos produtores como você é hoje, exatamente. Então não imaginava que tinha essa potência, né? E nem a região, né? Uhum. Nem se falava em IG, em Circuito das Águas Paulistas, nem se falava disso, né? Nada. Não tinha essa visão para café, para produção de café. E todo mundo fazendo café comum também, ninguém fazendo café especial. Imagino que nessa época. Nessa época o diferencial era o expresso, né? Uhum. Assim, o público, o mercado gostava de expresso, né? O ápice era expresso. Eu não sei, eu posso estar errado, mas nessa época, 2010, nem tinha tanto método que tem hoje. Não, né? Não tinha. E ninguém conhecia também. E assim, por incrível que pareça, assim, em 2009, 2010, eu já começamos lá a fazer método, mas instintivamente. Aí eu encontrei um filtro Melita 100, aqueles pequenininhos, e aí comecei a preparar na xícara, né? Fazer o coado direto na xícara. Porque tinha o de pano, né? Era muito comum. Tinha uns pequenininhos, mas eu achava muito sem graça, né? E não tinha contato com rádio, com nada disso, né? Era uma coisa muito de outros países, né? Exato. E a Os internet também não era como hoje, né? Em 2010... Hoje você posta vários métodos que eu nunca vi. Em 2010 era o Orkut ainda. É verdade. Ninguém postava muito de café, era muito pouco, né? Tem os Reels que tem hoje de japoneses fazendo no sifão, na rádio. Então, pra você pesquisar naquela época, demorava 10 minutos pra você abrir a plataforma. Você pegou bem o começo do café mesmo. Porque hoje quem entra para ser barista, para ser qualquer coisa de café é fácil, né? Sim. Tem curso em todo lugar, tem café especial em todo lugar, tem conhecimento na internet, tem YouTube. Mas 2010 acredito que não tinha nada disso. Nem YouTube eu acho que tinha em 2010. Não, capaz. Não tinha. A informação tinha que ser na raça mesmo, né? Era muita visita, né? Então eu visitava muito. Então surgia uma coisa diferente, ia para São Paulo, ia para não sei onde. Uma vez eu fui para Belo Horizonte para conhecer uma cafeteria que estava se destacando lá. Então, você queria conhecer a gestão dela. eu tava buscando diferenciais, né? Porque eu já me senti uma cafeteria, mas eu achei... Não especializado. E eu achava muito comum, sabe? Tudo aquelas xicrinha branca, tinha que ser tudo com a logozinha assim. E eu já achava que tinha que ser tudo diferente, Você né? queria desconstruir. Exatamente. Então eu sempre tive esse jeito de querer ser diferente, né? Sim. E foi, né? Você teve essa conquista em Socorro. Eu fui conseguindo. Quando eu entrei nesse mundo, todo mundo falou muito bem de você. Falando que você era o pioneiro, que você que treinou os baristas aqui da região. Daí que eu fui te procurar e a gente acabou criando uma amizade. Mas as pessoas falavam muito bem de você. Esse mundo é muito fascinante, né? O café é uma coisa incrível, né? O café conecta pessoas, o café aproxima pessoas, une. E quem juntou nós dois foi o café. Né? Exatamente. E a maioria das pessoas que fizeram parte dessa jornada, dessa caminhada, foi por conta do café, né? Em algum momento a gente se conectou por alguma coisa. Então a gente estava sempre em busca de pessoas diferenciadas, né? Porque a partir do momento que você quer oferecer algo diferente, aí você precisa de pessoas diferentes, né? Porque era muito comum as pessoas querer fazer do mesmo, né? Sim. E eu era muito questionado. Mas por que mudar? Para que mudar? Por que fazer isso? Tá bom assim? É sempre assim? Eu acho que esse era o seu diferencial, né? E eu ficava incomodado em ser igual. E aí foi que eu fiquei pesquisando muito, testando muito, errei muito até chegar em algo que as pessoas entendessem, né? E eu acho que o grande diferencial foi o torrador, né? Então, o torrador dentro da cafeteria. Exato. E quando eu pesquisei, eu já tinha até desanimado, né? Desistido, porque eram sempre equipamentos monstruosos, gigantes. Caros, grandes, barulhentos. Caros, barulhentos.
Mas aí, não sei, numa dessas pesquisas internet naquela época, eu encontrei um conceito que chamava leito fluetizado. E aí eu fui me aprofundando e a internet vai conectando, né? E aí eu fui parar numa empresa que chama Pinhalense, né? Que também, quando eu fui conhecer, é um colosso de empresa. Uma gigante, né? É. E naquela época já era gigante, só que eles eram forte no... Mas pro produtor de café, isso, né? no colheita, pós-colheita, Sim. benefício, né? E aí, mas eles tinham uma divisão lá pequena que eles estavam criando esses torradores, que eles tinham esse diferencial de ser compacto e de fácil operação e implantação, né? Só que era uma fortuna, né? Para mim, né? Pelo menos naquela época. Então foi outro desafio, né? Então eu fui umas 40 vezes na Pinhalense para Você ficou namorando o torrador, né? E aí fui entendendo, né? Será que eu invisto um valor de um carro, né, num torrador? Numa época que ninguém tinha torrador dentro das cafeterias. Exatamente. Você ia dar um passo que as pessoas Sim. não estavam dando, né? Até tinha, né, em São Paulo, eu lembro que, eu não sei que ano que foi, mas veio o Otávio Café, né? Sim. Que foi um ícone na... Sim. Não, mas só que é da família Quercy, né? Tinha todo um investimento, né? Agora você trazer para a nossa realidade, a realidade da maioria, né, dos pequenos empreendedores, dos sonhadores. E arriscando dos clientes não entender o motivo de ter um torrador de café no meio de uma cafeteria. Né? Não, exatamente, porque eu não conseguia convencer ninguém, né? Nem meus sócios na época, nem muito menos amigos. Todo mundo achou que estava maluco. Tá doido? Você vai deixar ter um carro para ter um torrador? Não fazia sentido nenhum para a época, né? Sim. Mas eu, com muita insistência, muita persistência, eu acabei conseguindo, né? E você acha que foi um passo que te diferenciou das outras cafeterias? Com certeza. E ainda foi um amigo, assim, que assim nem era tão amigo, assim, ele era um vizinho de loja que me emprestou o dinheiro para me comprar o torrador. Acreditou em você. Porque pra época parece um maluco querendo pôr um torrador dentro de uma cafeteria. Não, exatamente. E você tem esse torrador até hoje, né? Que eu vi lá na Move. Então, e eu nunca, sinceramente, eu nunca tinha visto um torrador daquilo. Não conhecia. É diferente dos comuns, vamos dizer assim, né? É um projeto que não avançou no Brasil, né? Esse conceito de leite fluetizado. Tanto é que aquele equipamento que está lá é a 7ª peça, né? E eu acho que não passou de 10, então, né? É limitado. Então, se você guardar no futuro, vai ser uma raridade. Sim. Que legal. Então, e ele funciona perfeitamente com as condições dele, né? Lógico que ele é bem limitado, assim, perante hoje a tecnologia, que ela avançou. Mas nenhum consegue fazer o que ele faz, a proposta que ele faz. A gente vai chegar nessa parte ainda, mas para quem quiser ver, ele está em exposição na sua cafeteria. Você torra café nele ainda. Torra até hoje. Quem quiser ir lá participar de uma torra, pode participar. Pode, claro, com certeza. Depois você vai passar o endereço aí para a turma aí lá. Sim. Pode continuar, Jéssica. Desculpa te atrapalhar, mas eu só vou pôr água para ferver para a gente fazer um café. Fechou, vamos lá tomar um café. Posso falando aqui? Não, eu tô gostando, Jéssica. Tô gostando da linha do tempo. A gente tá contando sua linha do tempo. Daí você foi pro torrador. Então, aí o torrador trouxe muitos desafios, né? Porque na minha visão era pegar ele, que nem um eletrodoméstico, né? Botar lá na parede e ligar. Você achar que era só isso. Achar que era só isso, né? A hora que chegou, aí começou... Instalação, onde vai ficar o gás. A instalação é muito fácil, né? Porque ele liga no botijão de gás doméstico, né? Mas aí eu tinha esquecido e o café. O café verde, onde você ia comprar, né? Exatamente. Não conhecia os produtores na época. Porque eu falei, tem um monte de produtor, né? Então vai ser fácil, né? Aí começou toda uma busca, todo um novo conhecimento, né? Porque café não é simplesmente chegar assim no produtor, bater palma e... Você dá o dinheiro e dá o saco. E naquela época ainda, era só... eu só tenho bica. Eu só tenho em coco. Eu só tenho...
Pensando que a maioria dos produtores não tinha máquina de beneficiamento, Sim. né? Você chega lá, só tem coco. Ele Não, colheu, secou Exatamente. e vende para o commodity. Quem domina o commodity que tem as máquinas, Sim. né, de Exatamente. processamento. Não, Então eu imagino que já era uma dificuldade para a época achar café Não, muito. já beneficiado, né? Muito. Aí quem tinha queria vender 20 saca, 30 saca, 100 saca. Uhum. E você só queria uma. Não, eu queria Meia. menos da metade, né? Porque eu queria vários tipos, né? Uhum. E naquela época também não se falava muito como hoje, né? Os cafés pontuados. Curva de torra, nem torra, falava nada isso. disso, né? Então era bebida mole, bebida dura, riado, extremamente mole. Nem o produtor às vezes sabe isso, né? Você vai lá comprar no produtor e não sabe que tipo de café ele tem. E foi assim, foi desafiador, mas empolgante, né? E aí eu, numa dessas buscas, né? Aí um outro amigo, eu tenho o seu Valdir Ferrari, que é produtor, e ele mexe bastante com coisa de cultura, ele já escreveu alguns livros. E aí esse meu amigo marcou um dia para ir lá no sítio dele, e aí a gente foi, né? Lá no bairro do Livramento, em Socorro. Foi o primeiro café que você comprou, foi dele. E foi meu primeiro contato com o pé de café. Mas eu vou falar uma coisa, eu fui hoje lá na sua cafeteria e eu vi lá, tava Valdir Ferrari nos cafés. Até hoje Sim. você compra dele? Sim. Pô, isso aqui é fidelização, hein? Sim. Foi seu primeiro fornecedor. Foi meu que primeiro legal, fornecedor. Que interessante. E ele ganhou... A gente foi no concurso de qualidade do Circuito das Águas, eu acho que ele... Ele tá sempre entre os finalistas, né? Além do seu Valdir, a família, né? Eles são muito empenhados até hoje, né? Eles cuidam muito bem da lavoura, né? E foi uma conexão muito assim, incrível, né? Deu certo, tá dando certo até hoje, a parceria. Assim, e teve momentos assim marcantes nesse primeiro encontro, né? Eu lembro que ele levou eu com meu amigo Franks para conhecer a lavoura, né? E aí ele mostrou assim como que até então puxa o café, você né? não tinha contato com o café, com a planta, né? Nenhuma, só em foto. Os cursos de barista no passado era dessa forma, numa sala de aula, né? Imagina, foi numa sala de aula que você aprendeu sobre café. Numa torre lá em São Paulo, né? Então você não tinha contato nenhum, né? E aí, meu primeiro contato, assim, e a hora que ele pôs a mão, assim, nas ramas, assim, pra puxar, eu pus a minha mão, assim, eu fiquei até, assim, um pouco constrangido, né? Porque aquela mão rústica, né? Calejada, surrada, né? Da panha do café, e a minha mão lisinha, né? Com creme. Creme Dove, né? Eu falei, caramba... Você entendeu como é a vida do produtor, árduo, né? Como é aquele sol. Teve um suor para chegar o café na nossa xícara. Aquela dinâmica, né? De colocar aqui. pano, de fazer todo o manejo, né? Até chegar na xícara. Foi assim muito impactante e muito rico também, né? E aí beleza, né? Passamos essa parte do dia na lavoura. E aí ele convidou, claro, né, para tomar um café, né? E aí eu lembro também que uma coisa que me marcou bastante, né? Então tinha um bolo lá. E aí a hora que eles foram preparar o café, eles tiraram, eu lembro como se fosse hoje, né, do armário assim um saco de café roxo, né? Aí eu lembro, só não lembro se era pilão ou melita, né? A embalagem roxa, você fala? E aí eu falei, mas como assim, seu Valdir? O senhor é um produtor de café, com esses cafés incríveis e serve o café industrializado. Aí ele explicou, né, que a dificuldade, né, aí foi por isso que eu cheguei lá, né, de encontrar o café. E você viu uma brecha ali, você viu que o próprio produtor que colhe o café, que beneficia o café, não torra e não bebe o próprio café. Tem muitos produtores que não bebem o próprio café. Porque na verdade eles nem beneficiavam naquela época, né? Eles vendiam coco, né? A maioria das vezes. E aí... Foi sua primeira experiência com o contato com o café e você viu que o produtor não toma o próprio café.
E aí eu falei pra ele que a partir daquele dia que eu ia assumir um compromisso com ele, que eu ia torrar sempre os cafés dele. Você tá cumprindo, eu vi hoje lá na sua estante, lá, Valdir Ferrari. Não, café. eu torro o café dele até hoje, né? Uhum. Que parceria legal. Não, é muito rica, assim. E através do seu Valdir eu conheci muita coisa, né? Essa imersão, né, na lavoura, né? No cafezar. Então, desde aquela época, seu diferencial era estar junto com o produtor. Que a maioria das cafeterias comuns, eu vim de cafeteria comum. Sim. O dono, a dona nem conhece o produtor, compra café industrializado, joga lá no moedor. Quem alugou aquela máquina de expresso já deixava regulado, Sim. a pessoa só ia lá, moía, colocava no grupo, aperta o botão. Sim. A maioria dos donos de cafeteria fazia isso. E o seu diferencial é que você tinha contato direto com o produtor. E isso é isso que me deixava, assim, desconfortável, né? Porque é muito comum, ia no France Café era igual, ia não sei onde era igual. Starbucks. Ah, Starbucks veio depois. Veio depois ainda. Bem depois. A Starbucks demorou muito para chegar no Brasil, né? Uhum. E a minha referência era o France Café, né? Uhum. Então minha... Eu nunca cheguei. É. Nessa época eu não frequentava muito café. E aí eu tava um jeito ainda de pegar os cardápios deles, né? Uhum. Dava um jeito Você ia lá, consumir o café só para ver o cardápio, para poder copiar. às vezes eu trazia também, né, o cardápio. Uhum. Sim. Pra fazer... Eu olhava para os lados e trazia o cardápio. fazer... Uhum. fazer estudo, né? De Sim, preço, sim. de produtos. Ingredientes. Uma vez eu cheguei até falar com uma das atendentes que minha esposa, ou não sei o que, estava grávida e queria comprar um sanduíche que eles faziam, né? Mas nem tava, né? Não. E eu sabia que era congelado, né? Uhum. E eu nunca consegui comprar ele assim, nesse formato. E aí eu pensei, se eu falar que eu moro longe e eu preciso levar e aqueço lá na minha cidade, talvez eu consiga. E aí eu consegui, né? Aí com isso eu descobri O fornecedor. Ah, legal. não sei o quê. Porque a gente pequeno, né? Tem que... Se for perguntar normal, seco, eles não vão responder. não vão, né? Ainda mais uma rede. Tem que né? criar uma estratégia para conseguir a informação. Então, e naquela época não era tão fácil botar no Google lá e você descobre tudo, né? Não, hoje os fornecedores vêm, visitam, oferecem, né? Há um tempo atrás não era normal ter cafeteria especializada. E nessa época a gente sofria muita pressão do cliente, né? Então o cliente ele queria na cafeteria para comer e usar o espaço, né? Para trabalhar. Trabalhar. Leva notebook, trabalha, faz reunião. Mas né? assim, o café era mais um nome do que o próprio consumo. Uhum. E é isso... O ambiente, você fala. Não, assim, eu digo, as pessoas não iam com o hábito de tomar café. Eles iam para comer. Sim, como uma lanchonete, eles Isso. pensavam. E aquilo também começou a me despertar alguma coisa diferente, né? Porque eu acabava... Você gasta muito na operação, muito tempo, produzindo sanduíche, não sei o quê. E você acaba não se dedicando ao café. Sim. Principalmente com esse monte de informação que eu comecei a adquirir e não conseguia ofertar, né? Porque as pessoas queriam pão, ciabatta, não sei o quê. E todo cliente queijo. tem um pedido novo para você trazer, né? E aí eu com aquela riqueza, né, de situação, de cafés, né, incríveis. Nossa, estava em êxtase, né? Só fazendo um comentário aqui. Tô fazendo o café do Dono Mark, tá, pessoal? Legal. A Rosana e o Beto deu pra gente, deram pro Jess também, deram pra mim café muito especial. Cafezaço. Primeiro lugar de café fermentado no Circuito das Águas Paulistas. Eles ganharam na categoria fermentado e na categoria microlote. Obrigado, Rosana. Obrigado, Beto. Obrigado pelo café. E tem uma xicrinha pro Fábio também. Então aí começou a surgir, né? O café especial, viva aos momentos cafeinados.
E depois do torrador começou a surgir os cafés especiais. Sim. E aí começou a despontar, né? Aí começou as cafeterias de maior porte, começou a incorporar. Começou aí, a virar moda, o formato que você estava fazendo começou a virar moda no Brasil, né? Já tinha lugares que já acontecia, né? Mas você pegou o início dessa onda, né? Exatamente. Dos cafés especiais, da torrefação dentro da própria cafeteria. Exatamente. Você começou nessa onda, você foi pioneiro aqui no Circuito das Águas. Aqui no Circuito das Águas, sim. Porque eu lembro que tinha o Léo Moço, né, na época, era um monstro de conhecimento do café, que fez um trabalho no Sul, depois no Rio de Janeiro. Tinha a Silvia Guimarães. Silvia Magalhães, né? Silvia Magalhães? Magalhães? Agora, você foi a minha primeira professora. A Silvia, a Eliana Helvas. Foi para campeonato mundial, eu acho. A Isabela Raposeiras. Então tinha. Mas no interior do Circuito das Águas era o Jesse Zerli. Era eu. Como que era o nome da cafeteria? Começou como Doce Arte, por conta de ser loja de chocolate, doce. E aí depois a gente colocou, era Doce e Arte. Aí depois virou Doce Arte Café. Combina mais, Doce Arte Café, gostei mais mesmo. E aí era a cafeteria Doce Arte Café. Só que aí em 2010, com a chegada do torrador, alguns anos depois a gente criou a Café Arte. Que aí era a microtorrefação. E vendia cafés em grãos, cafés moídos. Comecei lá com... tentei dezenas e centenas de embalagem. Mas no fim eu acabei criando um conceito lá a granel, né? Então os cafés ficavam expostos a granel. Porque isso é um super diferencial, porque as pessoas vão me perguntar onde que eu compro o café, um lugar que eu recomendo, né? Porque as pessoas só sabem comprar café no supermercado. Sim. E para a época, vender café na própria cafeteria, café torrado na própria cafeteria, é um super diferencial. Não, super diferencial. Poucos tinham, né? Sim. E aí, com esses diferenciais, eu acabei me destacando, né? Até por conta disso. E aí, por causa desses diferenciais, você precisa oferecer mais coisas, né? Aí o colaborador não pode ser simplesmente um balconista comum, né? Então, isso também foi a parte mais difícil, foi chegar numa equipe parceira, assim, né? Que estava disposto... Jesse, o que eu mais ouço bem de você, das pessoas falarem do meio, é que você formou muitos baristas lá, que pouca gente sabe fazer isso aqui, né? O dono de cafeteria às vezes não investe no funcionário, prefere contratar outro ou não contrata, tem dificuldade de achar, e você treinou todo mundo e depois essas pessoas saíram, montaram suas cafeterias, montaram suas marcas, estão todos grandes hoje, né? A maioria. Mas foi assim, foi mais uma tomada de decisão, né? Ou fecho... Mas é legal você falar isso para quem é dono de cafeteria, ouvir essa parte de você ter ensinado os seus colaboradores, ter treinado eles. Então, mas eu tinha muita resistência, porque a gente é muito... A gente empreendedor, empresário nesse país, que é muito sofrido, muito penoso, e a gente se encontra, né? E a gente se desanima, né? Nossa, mas tem que ensinar, aí o cara vai sair. As pessoas pensam assim, né? Toda aquela situação, né? Mas aí chegou um momento que eu tinha que decidir, né? Ou eu aprendi a ensinar, ou eu fechava, mudava, né? Sim. E aí eu acabei optando por aprender a ensinar. Eu conheço gente que optou em não ensinar e fechou. Sim. E faliu, ou teve algum problema porque não tinha gente para trabalhar, não tinha gente capacitada para trabalhar porque não quis ensinar também. Mas é difícil, Diego. É muito difícil. Porque... Mas conta como foi essa fase. Para mim conseguir formar uma equipe, assim, foi duro, porque quando você achava os outros 2, 3 contaminavam esse um. Sim. E aí foi um outro momento que eu demiti todos os funcionários, né? Você fez uma limpa. Porque você então, viu que um estava contaminando o outro. Eu lembrei daquela... Eu acho que isso acontece muito mesmo. Eu lembrei daquela história da erva daninha, né? Sim. Falei, não, tem que cavocar lá embaixo. E aí teve uma renovação. Aí num feriado outra coisa lá, que eu tenho empresário que não tem coragem de fazer também. Eu me arrebentei inteiro, não ter que pagar rescisão, não sei o quê.
Fiquei mais vários meses pagando conta. É bom você falar isso, porque tem gente passando por isso hoje na cafeteria e tá com medo de mandar tudo embora e renovar. Mas para você foi uma solução e o resultado foi positivo. Foi. Porque eu acabei criando uma ruptura, né? As pessoas, os funcionários acabam virando, até vou usar um termo pesado aqui, terroristas, né? E aí como eu fiz essa ruptura, depois você fica numa cidade pequena, você fica conhecido, né? Sim. Não, o Jesse é doido. É ruim, né? o Jesse é ruim, né? Tu saiu como vilão, às vezes, né? De ter mandado todo mundo embora. E aí foi quando, na verdade, uma desses funcionários acabou insistindo em ficar e me ajudar a reconstruir, né? Eu falei, não quero. Mas ela insistiu. E aí, ela chama Michelle, né? E ela me ajudou a reconstruir. Então aí, dali pra frente, eu criei uma postura mais de liderança, mais de operação, de critérios, de ficha técnica, de Você processos, sente que foi uma fase, né? foi uma fase que onde você errou, você se renovou e chegou diferente para os próximos. Mas antes disso eu tive fases, né? Que nem com o Fernando Santana, que foi um dos que sofreu muito comigo. Né? Uhum. E hoje está voando, né? Hoje é um Começou lá com você dos e tá maiores voando. profissionais que eu conheço aí no mundo sim, do eu café. também. Foi meu professor, ele que me introduziu para esse mundo também. Então é um cara assim, fantástico. Mas eu acho legal essa ligação que a gente tem. Então, Sim. você iniciou o Fernando me iniciou e vira uma... Sim. Vira não sei explicar, uma Uma comunidade, onda, né? Uma onda, sim. É uma onda, porque ela vai, daqui a pouco vira, volta. E eu vou iniciando outras pessoas e vai virando uma onda, realmente. Isso que é o legal do café. Sim. E aí, depois dessa fase, surgiu muitos profissionais, né? Acabaram indo para o mundo do café. Porque aí eu criei uma atmosfera muito mais amigável, muito mais... assim, o mundo do atendente não é um mundo maravilhoso, né? Porque ninguém quer ser atendente de balcão, né? Uhum. Nem na cafeteria, nem no McDonald's, Sim, nem sim. nenhum lugar, né? É uma transição. E quando eu descobri que era uma transição, eu parei de sofrer porque as pessoas iam ficar lá um ano e meio, com muita Você não teve esse medo de treinar, investir e depois perder. Exatamente. Que muitos empresários têm esse medo. Sim. É porque uma vez eu li numa literatura da própria Starbucks que tinha um dos melhores índices de permanência, que era 12 meses, né? Uhum. Então eu falei, se a Starbucks, com um plano de saúde, com não sei o que, nos Estados Unidos... Plano de carreira, de carreira, só consegue reter 12 meses uma pessoa. Quem sou eu para querer que é o mais? Jesse do Socorro, do Circuito das Águas? A Dociarte vai querer mais do que isso, né? Mas você pensou dessa forma e acredito que eles ficaram mais de um ano também. Teve funcionários que foram mais de um ano. Quando a pessoa se identificava, aí ela era... Só que chegava um momento que a pessoa se desenvolvia tanto lá na Dociarte, que aí ficava... Já não era mais empolgante, né? Sim. E a pessoa chega num nível que ela quer crescer mais, ela já sugou tudo que tinha para sugar lá de conhecimento, e outras marcas acabam achando essas pessoas. E aí, infelizmente, a nossa região não se desenvolveu adequadamente, né, no mundo dos cafés, das cafeterias, dos cafés especiais. Mas, né? Jesse, esse negócio dos seus funcionários ter saído de lá não ficou negativo para você? Te trouxe uma fama de formador de barista, na minha opinião. Sim. Né? Mas se a cadeia, se o segmento se desenvolvesse como deveria, né, como a potência que a gente é, né, pela quantidade de produtores, pela quantidade de negócios relacionados ao café que a gente gera, deveria ter mais cafeterias, deveria ter mais lugares de beneficiamento, deveria ter um polo maior de cafeicultura. Né? Não sei se você concorda comigo, mas talvez as prefeituras deviam se unir mais, ou não? Os próprios baristas, talvez, né? Tem que ser um conjunto, né? Tem que ser poder público, tem que ser as associações comerciais, associações de classe. A associação de produtores. Eu acho que tem que vir uma força grande na parte de profissionalização, treinamentos, né? Formar, trazer essa
essa vontade nas pessoas de se E profissionalizar. eu tô falando isso, jogando para as prefeituras, mas eu vejo que você faz esse movimento de socorro também. Eu fui uma quarta-feira na feira noturna, né, de socorro, e você estava lá, ensinando a torrar café, ensinando extração, diferença de café especial para café commodity. Então eu vejo em você isso também, de querer levar esse movimento para as pessoas, né? Porque, sei lá, né, entra na veia, né, o café. Sim. A gente acaba... Porque é fácil eu falar, o prefeito tem que fazer isso, a cidade tem que fazer aquilo, mas eu vou ser uma pessoa que arregaça a manga, já que eles não estão fazendo, você vai lá e faz, né? Uma outra coisa que eu aprendi também nessa jornada é que se esperar do poder público, você nunca vai ter nada, né? Uhum. Então acho que esse é um problema do brasileiro, né? Esperar do poder público, né? Uhum. Ou dos outros, né? E eu vejo que você é uma pessoa que vai lá e faz. Eu procuro provocar, pelo menos, né? E às vezes empurro também, né? Então a gente fez esse trabalho ali, iniciamos ali uns encontros, né? Porque uma coisa que eu acho que está muito evidente, que já há algum tempo eu já observo, é o alto consumo de bebida alcoólica, né? Uhum. E isso me incomoda muito, né? Porque você vê muitos bares, muitas adegas e poucas cafeterias, Sim. né? Abriu muito essas adegas que vendem na madrugada, né? Sim. Fardo de cerveja, tudo. E isso acaba contribuindo para uma decadência do café, né? Porque o álcool é muito mais empolgante, é muito mais vibrante, né? Só que, na verdade, o café é muito mais importante, né? Porque se a gente voltar lá atrás, nos séculos passados, os grandes pensadores, os grandes mestres que surgiram foram através de chá, através dentro de das café, cafeterias, né? dentro das Sim. cafeterias. Porque a vibração é outra, né? Sim, Quando sim. você tá aqui batendo um papo, tomando um café, as vibrações se mantêm ou se elevam, né? Sim. Já a parte alcoólica, não, né? Você se relaciona também, começa o bate-papo, mas as vibrações ela tende a baixar, né? Você vai num boteco, tem briga. Vai numa balada, tem briga. Eu nunca vi briga em cafeteria. Exatamente. Nunca E vi as dois caras tomando discussões são café. diferentes, Sim, né? sim. Quando a gente tá numa cafeteria, a gente tá Mas sempre eu não falando acho que a culpa é da bebida, eu acho que é do público também, Jess. mas é Talvez assim... não seja a bebida o problema. Não defendendo a bebida alcoólica, Sim. mas talvez seja o público também. Também, né? Mas se você analisar, assim, não sei se os dados estão atualizados, né? Mas, por exemplo, o consumo per capita de cerveja é 60 litros por pessoa. Nossa, É bastante, quase a hein? mesma coisa que o café, né? Sim. Porque o café é de 5 a 6 quilos, se você transformar em litro, dá a mesma coisa, né? Sim. Mas o café teria que ser 100, ou a cerveja teria que ser 30, Não, né? e a bebida alcoólica muitas pessoas não sabem apreciar também. Sim. Por exemplo, a gente aprecia café, mas dá para apreciar a cerveja também, produção de cerveja. Sim. Tem a mesma complexidade que um café. Sim. Mas a turma toma que nem por diversão, que nem água. Sim. E café a gente não toma por diversão, a gente toma porque a gente gosta, né? Sim. É diferente. Mas eu puxei mais esse assunto porque, pelo menos lá em Socorro, eu vejo que está evidente, né? Sim. A quantidade de bares, adegas, que não tem nada cafeteria contra, não tem né? muita, né? Tem muito mais bar com bebida alcoólica do que com café. Exatamente. Mas fala da Move, então. Fala pro pessoal. Então, O que é a Move? Aí tô nesse novo projeto, né? Peguei todo esse meu conhecimento, toda essa trajetória e condensei, né? Num projeto que aí veio uma palavra que vem me acompanhando há um tempo, é movimento, né? Então, movimento. Aí depois juntei movimento do café. E aí junto com um amigo que é designer, o Matheus, a gente deu uma mudada na escrita, né? Trocamos o O pelo U e ficou Move, né? Uhum. Então a gente tá chamando de movimento de café. Então a ideia é conectar, né, o produtor, o grão, a xícara, né, ao consumidor. Então a Move veio para esse movimento, né, do movimento do café, sempre os cafés especiais, né, de preferência, para fomentar essa conexão, né, esse movimento do produtor com o consumidor.
Fala o endereço lá pra gente, qual que é? Então lá é na cidade de Socorro, lá é rua 15 de novembro, número 275, fica ali no centro, né? Próximo à igreja ali da Matriz. Então, ali não é uma cafeteria, né? Ali é uma loja, é a microtorrefação, né? Que a gente A pessoa começou. vai chegar lá, o torrador que a gente falou vai estar lá, ela vai conseguir ver o torrador, né? Isso, lá a gente consegue fazer uma torra. Aí eu até estou fazendo um projeto ali pro Airbnb para a gente fazer degustação Legal. guiada. Tem tudo a ver com o seu lugar mesmo. Tem os métodos de café, né? Isso. E o Move vem para isso, né? Para dar um movimento. Eu não quero mais... Já cumpri minha missão em uma cafeteria, né? Então agora eu quero estar em movimento. Então lá tem torra, tem método, tem variedade de café, tem cold brew, que é uma novidade também. Eu tomei hoje, você me deu uma, tá excelente. É uma coisa que eu acredito muito, eu acredito que é uma tendência aí pro futuro, né? Os próximos anos. E você é um cara que acertou muito as tendências, né? Pela sua história. Então, você acha que o próximo é o cold brew, então? Eu tenho certeza. Quem quiser tomar cold brew, vai lá na Move. Jess, obrigado pelo papo. Obrigado. Vou finalizar por aqui, toca aí. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, pessoal. Valeu, galera.